Bom dia a todos, como vão? Saudade de vocês. Vamos retornar às nossas atividades e o tema de hoje é biologia. Vamos fazer uma pequena revisão daquilo que a gente já estudou em sala de aula para que a gente dê uma clareada em nossa mente. A biologia pertence à famosa ciências da natureza. Isso que a gente já falou muito em sala de aula. Ciências da natureza. Junto com a química e a física, essas ciências juntas, elas são responsáveis por estudar os fenômenos naturais. E cabe à biologia, dentro de todos os fenômenos naturais do planeta, estudar os seres vivos. Olha só que bacana! Se você olhar essa imagem, você vai conseguir perceber que os fenômenos naturais, eles envolvem tanto a química quanto a física e a biologia. Aliás, olhem só, esse nome biologia, ele deriva do grego, onde bio vem de bios e significa vida. E logia vem de logos, que significa estudo. Então a biologia nada mais é do que o estudo da vida. É o estudo científico dos seres vivos. Agora, os seres humanos estudam os seres vivos já faz muito tempo. Alquinec, que era um discípulo de Pitágoras, foi um dos primeiros seres humanos a estudar as estruturas de alguns seres vivos. Isso há mais ou menos 560 anos antes de Cristo. Então, realmente já faz muito tempo. Só que a biologia, como ela é conhecida hoje como uma ciência separada das outras ciências, ela só aparece no final do século XVIII, início do século XIX. Tipo, ontem apareceu essa biologia moderna. Graças ao trabalho de alguns cientistas, como o nosso amigo Lamarck, aquele lá, nosso amigo do pescoço da girafa, lembram? Treviranos, que era um médico, e de Lorenzo, que foi um dos primeiros cientistas a estudarem as células. Foram esses caras os primeiros cientistas a utilizarem o nome biologia, essa ciência que estuda os seres vivos. Aí vocês poderiam perguntar, mas professor Leandro, por que a biologia demorou tanto tempo para virar uma ciência? Vamos lá. Basicamente porque até o final do século XVIII, início do século XIX, o próprio conceito do que é vida ainda era bastante abstrato. Então, como é que eu vou ter a ciência que estuda a vida se eu nem sei direito o que é vida? E o próprio estudo dos seres vivos também era muito limitado. A galera estudava apenas umas estruturas anatômicas desses seres vivos. Tudo muito amador ainda. Até essa época também a maior parte das pessoas acreditavam na biogênese. Ou seja, que a vida surgia da matéria inanimada. Olhem só que absurdo. Sabe então realmente como é que você vai ter a biologia se a humanidade ainda estava num processo de conhecimento do que é vida? E também nós tivemos muitos eventos históricos da humanidade que foram de gigantescos atrasos no desenvolvimento de todas as ciências. Não só da biologia, como, por exemplo, o Império Romano, período em que a ciência ficou bastante estagnada. Aí, depois da queda do Império Romano, quem é que surge? O cristianismo. A Igreja Católica, muito forte da época, e claro, as escolas formais daquela época eram escolas religiosas que buscavam explicar os fenômenos naturais através de explicações místicas e sobrenaturais. No século XI, a ciência até deu um desenvolvimento eficaz,
por causa da filosofia escolástica, que buscava explicar os fenômenos naturais para provar a existência de Deus. Então, na verdade, era uma filosofia científica, mas que tinha uma ligação com a religião. E por conta disso, os cientistas, né, as ciências, continuaram atrasadas. Além disso, a filosofia escolástica foi destruída com o surgimento da peste negra na Europa, que dizimou um terço da população europeia. Então, realmente dizimou, e isso se deu uma enfraquecida durante um século. Muitas pessoas morreram de peste negra, e aí, claro que a ciência continua estagnada, continua paradinha, e a biologia fica lá adormecida. Isso faz com que a gente faça uma reflexão com isso tudo que estamos passando agora, neste momento de pandemia. Sorte que temos a internet. Olha só, em relação ao tempo, a peste negra começou em 1347 e aí em 1495 surgia o movimento conhecido como Renascimento. E as ciências voltam a ganhar força. As artes, as arquiteturas, elas começam a surgir vários cientistas de renome e o estudo dos seres vivos passam a ganhar força. E aí, claro, vai ganhando força, e quando chega lá no final do século XVIII, a biologia se torna uma ciência única. A biologia, na forma que existe hoje, é uma ciência extraordinariamente diversificada. Isso porque ela lida com os organismos tremendamente variados, onde vírus e bactérias, até os fungos, plantas e animais. Então, assim, ela também vai lidar com vários níveis hierárquicos, grandes moléculas orgânicas e genes, até células, tecidos, órgãos e organismos. Além da organização desses próprios organismos em famílias, comunidades, sociedades, populações e espécies, então cada nível de atividade de organização dentro da biologia é uma área de especialização com um próprio nome, como é o caso da citologia, da anatomia, da genética, da sistemática, da etologia, da ecologia. Isso, assim, só algumas que eu estou citando agora. Além disso, a biologia tem uma ampla gama de aplicações práticas na medicina, na saúde pública, na agricultura, melhoramento de animais e plantas contra pragas. Na verdade, a biologia hoje seria como um time e ela é composta por vários jogadores, que são justamente essas áreas de especialização. No primeiro capítulo do livro de biologia, que estão em casa com vocês, fala muito da zoologia, que é a ciência que estuda os animais, e o pai da zoologia é Aristóteles, que foi um dos primeiros seres humanos a estudar a estrutura dos animais. Vemos também a evolução, que é a biologia que explica como é que os seres vivos conseguem se adaptar ao ambiente em que eles vivem. E também a evolução, que vai explicar como surgem as novas espécies. E claro, que o pai da evolução é Charles Darwin. Temos também a ecologia, que é a parte da biologia que estuda a relação dos seres entre si e com o meio ambiente. Então, eu convido vocês
a revisarem o primeiro capítulo e responderem às atividades da sala de aula online. Qualquer dúvida, estou à disposição no Classroom ou pelo WhatsApp. Até logo!